Fala galera ligada no canal do Super Lutas, Laerte Viana na área, mais uma vez para falar sobre o sempre polêmico Paulo Borrachinha, que nos últimos dias agitou o mundão do MMA ao revelar que lutou meio bêbado contra Israel Adesanya, alegando que precisou tomar uma garrafa inteira de vinho para conseguir dormir na véspera do combate. Eu falei sobre isso num outro vídeo, vai aparecer no final deste vídeo ali na aba, na tela de sugestões, ou é só irem ali na aba de vídeos que tá tudo ali para você assistir. E como não poderia ser diferente, os fãs, a mídia e até os lutadores, todo mundo só falava sobre isso. O grande problema é que o feedback foi altamente negativo. A galera tava criticando, a própria classe dos lutadores se voltou contra o brasileiro. Israel Adesanya, personagem diretamente envolvido nessa polêmica, deu uma entrevista ao site MMA Junkie e não poupou palavras para criticar duramente o brasileiro. Abre aspas. Isso é muito engraçado. Existem certas coisas que eu já fiz antes de algumas lutas que eu aprendi com os meus erros, mas eu entrei lá e fiz o meu trabalho. Algumas pessoas não foram feitas para esse estilo de vida. A melhor coisa a se fazer na posição dele é aceitar o fato que perdeu a luta. O fato do Borrachinha continuar tentando inventar todas essas desculpas só vai piorar a situação a longo prazo. Ele está dando desculpa porque o seu ego não consegue lidar com o fato de que eu o venci. Engula seu ego, Borrachinha. Volte para a academia e reavalie todo o seu jogo, senão você não vai longe. Fecha aspas. E o campeão dos médios não parou por aí. Essa semana, que é a preparação para a luta dele contra o Jan Blachowicz para disputar o cinturão dos meio pesados, ele tem postado diversos stories no Instagram com garrafas ou emojis de vinho, de bebidas alcoólicas, numa clara indireta, numa clara provocação. Quem também deu as caras para criticar de maneira ainda mais dura, com palavras mais grosseiras, foi Luke Rockhold, o sempre polêmico ex-campeão peso médio do UFC, definiu o Borrachinha como um cara chato, ridículo e muito burro, e ainda terminou falando pro brasileiro parar de inventar desculpas. Daniel Cormier, que sempre dá declarações impactantes, mas de maneira educada, também criticou o brasileiro. Em entrevista à ESPN americana, ele falou que de repente está faltando alguém para assessorar a carreira do Paulo Costa, que isso foi uma maneira completamente equivocada de se pronunciar sobre o caso. Abre aspas. Ele é uma piada, isso é uma piada absoluta. Borrachinha está fora de si. Ele disse algumas das coisas mais idiotas que eu já ouvi em toda a minha vida. Eu não sei quem está aconselhando esse jovem. Isso é o que você diz depois, porque não teve tempo para pensar em uma desculpa. Ele demorou 6 meses para pensar e disse que ficou bêbado e bebeu muito vinho. Quem foi que mandou ele dizer isso? Fecha aspas. E se você entrar no Twitter, você vai ver uma lista de lutadores falando sobre isso. Cub Swanson, Marcão Maluco, Belal Muhammad, diversos atletas criticaram o brasileiro ou fizeram piadas sobre toda essa situação. E é exatamente aí que entra uma grande dúvida minha. Borrachinha de bobo não tem nada. Ele sabia que dar uma declaração dessa tão polêmica ia gerar uma repercussão muito grande. Então, na minha visão, tudo leva a crer que ele falou de propósito, que foi algo premeditado, para colocar fogo no parquinho, até porque o nome dele precisa estar em evidência porque ele vai voltar a lutar a partir de abril, quando ele tem luta contra o Robert Whittaker. Então, de repente, ele queria dar uma engajada. Existe uma frase bem conhecida e bastante clichê que diz: falem mal ou falem bem, mas falem de mim. E de repente, na cabeça do cara é isso. Quanto mais falarem dele, melhor. Eu, particularmente, não compactuo com essa linha de raciocínio e acho que foi uma baita bola fora. Acho que foi pouquíssimo inteligente essa atitude de dar uma declaração dessa agora, 6 meses depois, reviver, recriar uma polêmica toda, e ainda que certamente iria para um lado negativo. Mas se a intenção dele era gerar engajamento, ele conseguiu. Se o plano era esse, ponto positivo. Deu certo, o nome dele está na boca do povo novamente. Inclusive o próprio Borrachinha parece não se preocupar nem um pouco com os memes. Pelo contrário, ele abraçou. Nas redes sociais ele mesmo tem compartilhado alguns e até postou no Twitter uma frase claramente na base da brincadeira, escrito: Borrachinha sóbrio ainda está invicto. Outro detalhe bastante importante é que o brasileiro compartilhou nas redes sociais um vídeo postado há mais de 6 meses em que ele mostra que de fato ele tinha esse costume de tomar uma garrafa de vinho. Aliás, não uma garrafa inteira, mas tomar um pouco de vinho para conseguir pegar no sono. Ele já citou isso nesse vídeo que foi antes da luta contra Israel. Então, diante desse cenário, para quem estava achando que era mentira, que ele não tinha ingerido nenhum tipo de álcool, agora fica um pouco claro que de repente possa de fato ter acontecido. O que, na minha opinião, deixa as coisas ainda mais bizarro. Beira o absurdo você tomar
uma garrafa, uma quantidade que for de bebida alcoólica horas antes da luta mais importante da sua carreira, seja qual for o motivo. Para mim isso beira o absurdo e é muito pior do que simplesmente inventar uma desculpa, caso tenha sido. Eu não tô aqui para julgar se ele tá falando a verdade ou não, porque eu não tenho como saber. As conclusões são muito individuais, cada um faz a leitura que quiser. Então eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam de toda essa história e de toda essa repercussão que deu Paulo Borrachinha meio bêbado antes da luta de Israel Adesanya? Deixem os comentários aqui, quero saber a opinião de vocês. E lembrando rapidinho um recado bastante importante, que a 1xBet, patrocinador oficial do canal do Superlutas, me deu uma luva do UFC para sortear para vocês. Então sim, teremos sorteio de uma luva nos próximos dias. Eu vou soltar um vídeo explicando, falando melhor sobre. Então é importante para você que ainda não está ligado, não está inscrito, se inscreva, aproveita que está aqui, deixa o like, ativa o sino, fique por dentro de tudo que eu vou postando. Muito conteúdo exclusivo aqui no canal do Superlutas todas as semanas. Entrevistas é o que não falta, análises, resultados, muita coisa bacana para você. E o cenário que todo mundo está me cobrando bastante. Nos próximos dias teremos novidades. Beleza? Já está sendo produzido, está ficando pronto, vai ficar um negócio bem bacana para vocês. Obrigado pela audiência, vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu!